Todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Helenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória, que o Senhor nosso Deus nos concedeu, para que pudéssemos nos reunir mais uma vez, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos reunidos, estamos unidos pela fé no nome do Senhor Jesus, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensarmos. E nós estamos aqui nesta noite, nesse início de madrugada, para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos orarmos ao Senhor, buscar a sua face na certeza de que Ele é poderoso para nos conceder a bênção, nos conceder a vitória de que tanto precisamos. Que você creia que o Deus que servimos é Deus de milagres. Ainda que aos olhos dos homens seja impossível, para o nosso Deus não é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o anjo Gabriel falou para Maria, quando ele a visitou, avisando que ela seria mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando Maria questionou e procurou saber como poderia acontecer tal coisa, visto que ela não era uma mulher casada ainda, ela era noiva de José, e ela falou que não tinha tido nenhuma relação com nenhum homem, como é que ela poderia conceber? Mas o anjo Gabriel disse para ela: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para ela: porque para Deus nada é impossível. Isabel, tua prima também, que era estéril, está grávida. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. O Deus que servimos é o Deus do impossível. É o Deus que faz aquilo que o ser humano não pode fazer. É o Deus que chega onde o ser humano não pode chegar. Se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, quantas coisas que aos olhos dos homens é impossível de ser feita. E o Senhor fez. Tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor operou através de Moisés, através de Elias, através de Eliseu, através de Isaías, através de Ezequiel e de tantos outros, e através dos apóstolos. Quantos milagres, quantas coisas grandes o Senhor fez. Às vezes eu fico pensando que parece que no decorrer do tempo em que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente se acostuma em ouvir o que Jesus fez. Nós nos acostumamos a ler, a ouvir o que Jesus fez. Mas nós nos esquecemos de que Ele continua fazendo. Ele não parou no passado, porque Ele não está morto, Ele não está prostrado. Ele não está parado no tempo. Ele continua. Glória a Deus. O mundo está passando, tudo está passando, mas o Senhor continua. E Ele continua fazendo milagres. Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua levantando aqueles que estão caídos no caminho. Ele continua fazendo o que nenhum ser humano pode fazer. Ele continua fazendo, porque Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus não mudou. O mundo mudou. Os seres humanos mudaram. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. A sua palavra continua sendo a mesma. Ele não mudou.
Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e ele será o mesmo eternamente. Ele não mudou e ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo eternamente, para sempre ele é o mesmo. Ah, mas no passado ele curou os enfermos, ele curou o cego de Jericó, no passado ele curou o leproso, ele curou os 10 leprosos, mas isso foi no passado. Não, ele cura hoje também. Ele opera milagres hoje também. Eu não sei se vocês que estão comigo neste propósito, se todos vocês já viveram um milagre da parte de Deus. Porque eu já vi muitos milagres, eu já vi o Senhor fazendo grandes coisas. E Ele continua fazendo. Ele não mudou, nós mudamos. Muitas vezes a fé do povo de Deus parece que com o passar do tempo vai diminuindo, mas o Senhor é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua operando, ele continua trabalhando. E ele disse na sua palavra, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor não é um Deus preguiçoso, um Deus que não trabalha, ele trabalha. Glória a Deus. Então vamos confiar, vamos crer no poder maravilhoso desse Deus e vamos aguardar a resposta dele, a nossa oração, crendo que da mesma maneira que ele operou no passado, ele opera hoje, e crendo que ele pode fazer maravilhas no meio do seu povo, maravilhas na vida do seu povo, para a honra e glória do nome santo do Senhor. É só nós crermos, é só nós confiarmos, porque o Deus que servimos, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo. Glória a Deus, porque ele não muda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E já iniciando a nossa transmissão, nós já vamos iniciar com oração. Você pode se colocar na presença do Senhor e juntamente comigo vamos buscar a face gloriosa do nosso Deus, crendo no socorro que com certeza Ele vai enviar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu não sei qual é a situação, não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Glória a Deus. E tenha certeza de que Ele vai manifestar o seu poder na sua casa, na sua família, e Ele vai fazer uma grande obra para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos. Eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos e as tuas servas e todos aqueles que se colocam agora na tua presença, estamos buscando a tua face, crendo no teu socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vitória, Pai, está em ti. Nós precisamos de ti, a tua igreja precisa. Teu povo que tu compraste com teu sangue no Calvário precisa de ti. Por isso nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada vida que está comigo neste propósito. Aqueles que já estão participando, aqueles que vão participar mais tarde. E aqueles, meu Pai amado, que estão hospitalizados, que estão encarcerados, que estão precisando do teu socorro, aqueles que não têm mais forças para orar, não têm mais forças para te buscar. Mas nesse momento, meu Pai, eu oro e clamo a favor deles, em favor de cada um deles,
E peço que o Senhor os visite, peço que o Senhor venha renovar as forças de cada um. Venha trazer, meu Pai, a unção que só o Senhor pode trazer sobre a vida deles, sobre a sua casa, sobre a sua família. Venha derrotar o mal, venha destruir as enfermidades. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores foram levadas sobre ti na cruz do Calvário. Por isso, visita nesta noite, Senhor, com cura e com milagre, com libertação, com salvação, com transformação de vida, com quebrantamento de coração. Toca, meu Deus, no coração do teu povo. Toca no coração daquele que está aflito, daquele que está necessitado, meu Pai, de que o Senhor interfira na situação que essa pessoa está vivendo. Manifesta, Pai, o teu poder e realiza a tua obra. Que as obras das trevas caiam por terra, que o espírito de enfermidade sejam destruídos, o mal seja arrancado. E essas pessoas recebam a cura, recebam o milagre, recebam esta tão grande salvação que só o Senhor pode dar. Visita aqueles que estão vivendo ao relento, aos que estão vivendo embaixo de barracas, de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, porque não tem onde morar. Mas que o Senhor tenha compaixão de cada um. Que o Senhor tenha misericórdia e conceda a eles o que eles necessitam, Pai, para viver uma vida digna na face dessa terra e além dessa terra uma vida eterna. Visita agora os hospitais, visita agora os presídios, os orfanatos, os asilos. Coloco, meu Deus, nas tuas mãos as casas de recuperação. Meu Deus, faça uma grande obra nesta noite, nos lares, nas famílias. Conceda a vitória, conceda a bênção, pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus, nesta noite, nos conceda a bênção e a vitória que tanto necessitamos. Para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa nação, nosso estado, cidade, bairro e rua onde moramos. Que a bênção do Senhor esteja, aleluia, sendo derramada sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos os nossos familiares. Glória a Deus, que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Que você que está desanimado, se sentindo debilitado, que você possa confiar no poder do Deus que servimos, porque Ele é poderoso para nos dar forças, Ele é poderoso para nos dar vitória. Então creia na vitória que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família. E não se deixe levar pela circunstância, não se deixe levar pela situação que você está vivendo, porque o Deus que servimos é maior que tudo isso e Ele pode fazer coisas grandes em seu favor e em favor de todos aqueles que pelos quais nós temos clamado. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar meditando aqui na palavra de Deus. Vamos estar meditando aqui na palavra de Deus que o Senhor, Ele tem nos concedido a sua presença. E nós vamos estar lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim:
O título do texto diz assim: A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E pela fé no seu nome, fiz o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, está esta perfeita saúde. Glória a Deus, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer aquele homem. Glória a Deus. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, e está em perfeita saúde. Aquele homem que a palavra de Deus diz que desde o ventre da mãe ele era coxo. Quer dizer, ele não conseguia firmar os seus pés. Ele não tinha como caminhar. É o que nós chamamos hoje de uma pessoa paraplégica. É que da cintura para baixo não se movimenta. Este homem era desse jeito. Ele não conseguia caminhar com as suas pernas, ele não conseguia se mexer, se movimentar, ele não conseguia fazer nada. E todos os dias alguém colocava ele ali na porta do templo chamada Formosa, que era o lugar onde todos precisavam passar
para entrar no templo. E ele não podia entrar no templo, porque ele era aleijado. E não era permitido naquele tempo que uma pessoa aleijada entrasse no templo. Glória a Deus. Então ele ficava na porta. Todos os dias, alguém o colocava ali. E ele ficava ali até alguém tirá-lo dali novamente. Mas ele ficava exatamente para pedir esmolas para aqueles que fossem entrar no templo. Porque, sendo ele uma pessoa paraplégica, ele não tinha como caminhar, ele não tinha como trabalhar. Ele, desde o ventre da mãe, era coxo, como a palavra de Deus disse, ele não conseguia andar. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus quando eu medito nesta palavra e eu entendo que o importante para aquele homem é que mesmo ele estando naquela situação e não podendo, sendo impedido de entrar no templo, ele ficava na porta, na entrada do templo. E as pessoas que entravam no templo todos os dias viam aquele homem ali pedindo esmola. Só que ele talvez não esperasse que um dia tudo aquilo ia acabar. Como acontece muitas vezes com nós que somos seres humanos. De repente estamos vivendo uma situação que já dura muito tempo. E nós chegamos a pensar que vai ser sempre assim, que nunca vai mudar, que aquela situação que estamos vivendo vai ficar assim para sempre. Eu creio que esse era o pensamento daquele homem. Porque ele não tinha esperança. O que ele fazia todos os dias era pedir esmolas para sobreviver. Porque ele sobrevivia das poucas esmolas que as pessoas davam. Das poucas esmolas que as pessoas colocavam nas mãos dele. E naquele dia, ele já estava ali assentado naquele mesmo lugar. E Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona, que quer dizer às 3 horas da tarde. E a palavra diz que quando eles iam entrando, aquele homem estendeu a mão pedindo uma esmola. E Pedro e João pararam. Pedro olhou para ele, porque Pedro disse para ele, olha para nós. Aí ele imediatamente olhou, esperando uma esmola, porque era isso que ele recebia das pessoas. Era o costume dele, ele já estava habituado, acostumado, todos os dias se assentar ali e esperar que alguém lhe desse uma esmola. E Pedro olhou para ele e disse, olha para nós. E ele olhou, e no momento que ele olhou, Pedro disse para ele, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Glória a Deus. Talvez quando Pedro falou dessa maneira, aquele homem
tivesse pensado, ele vai nos dar ele vai me dar algum tipo de oferta, algum outro tipo de esmola. Ele não tem ouro, não tem prata, mas de repente ele tem alguma coisa de valor que ele pode me dar. Pedro disse para ele, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. E Pedro disse para ele, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. No mesmo instante, aquele homem se levantou. A palavra diz que ele, saltando, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem que sempre era colocado na porta do templo, mas ele não podia entrar no templo por ser aleijado. Mas naquele dia, a palavra de Deus diz que ele, na hora que Pedro falou, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno, a palavra diz que ele se levantou de um salto, colocou-se em pé, começou a andar. Só que ele não foi andando para a casa dele. Só que ele não foi andando pelas ruas da cidade. Ele foi andando ao lado de Pedro e João. Ele não foi nem andando, ele foi saltando, glorificando a Deus e entrou no templo. Eu imagino o desejo que ele tinha de entrar no templo. E ele não podia. Mas aquele dia, eu creio que foi o dia da maior alegria na vida daquele homem. Porque além de ficar liberto, além de ser curado, ele pôde também entrar no templo. Ele pôde louvar a Deus no seu templo. Ele pôde glorificar a Deus, aleluia. Ele pôde exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E as pessoas, quando viram isso, ficaram pasmos, porque eles só viu aquele homem ali na porta pedindo esmolas. Todos conheciam ele. Eles ficaram pasmos, ficaram assombrados. E ele se apegou a Pedro e João. E o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Por curiosidade, para saber o que tinha acontecido. Porque até então aquele homem não podia andar. Até então aquele homem não podia entrar no templo. Mas no momento em que as demais pessoas viram aquele homem junto com Pedro e João, entrando no templo, glorificando a Deus, saltando na presença de Deus, eles com certeza ficaram curiosos para saber o que tinha acontecido. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Pedro disse para eles, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Com certeza eles começaram até a pensar que Pedro e João eram algum tipo de santo, né? Porque eles haviam feito um milagre. Mas Pedro tinha consciência, tanto ele como João, que não foi eles que fez aquele milagre. Foi Jesus quem fez aquele milagre. Glória a Deus. Porque Pedro não falou, olha, em meu nome, Pedro, e em nome de João, que está comigo, levanta-te e anda. Não. Ser humano não faz milagres.
Nenhum ser humano faz milagres. O único que faz milagres chama-se Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Pedro olhou para eles e falou: olha, por que vocês estão tão maravilhados? Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. De repente pode pensar, eles fizeram isso porque eles são santos, são cheios de virtudes. Por isso é que esse homem que era coxo está andando agora. Mas Pedro imediatamente, cortou isso daí. Pedro falou: olha, vocês estão pensando que é pela nossa própria virtude ou santidade que este homem está andando? Ele disse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos já tinha falado que era para soltar Jesus, mas eles não quiseram. Eles queriam que Jesus fosse morto. Pilatos quis soltar, mas eles não deixaram. Então Pedro imediatamente fez eles se lembrar. Vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, que era Barrabás. Era um homem homicida. Era um homem que já tinha matado várias pessoas. E no momento em que Pilatos falou para eles: quem vós quereis que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Pilatos sabia que Barrabás era salteador, que era um homicida. Mas Pilatos deixou o povo decidir. Então o povo disse: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus, chamado Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado. E eles mesmos tomaram parte em tudo aquilo. Pedro fez com que eles se lembrassem. Vocês escolheram Barrabás e mandaram prender a Jesus. Mandaram matar Jesus. Mas Pedro disse: mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Glória a Deus, do que nós somos testemunhas. Quer dizer, ninguém podia dizer que Deus não ressuscitou Jesus, porque eles mesmos testemunharam, porque eles viram Jesus ressuscitado. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, quer dizer, aquele homem que vedes e conheceis. Glória a Deus. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É pela fé no nome de Jesus que aquele coxo foi curado. É pela fé no nome de Jesus que até hoje Jesus cura os enfermos. E quando nós confiamos no nome dele, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos o mal tem que sair, a enfermidade tem que sair. Glória a Deus. Porque o Senhor é poderoso para curar. É poderoso para libertar e transformar a vida do ser humano. Glória a Deus.
E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que era aquele homem. O Senhor o fortaleceu e o Senhor fez com que ele andasse e e ficasse em perfeita saúde na presença de todos que estavam ali. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este Jesus que operou no passado, ele opera hoje. Ele usou Pedro e João para que aquele coxo, aquele homem que era paralítico, pudesse andar, pudesse ter uma vida normal como todos os seres humanos. E ele, ainda hoje, ele usa os seus servos que creem nele. Ainda hoje, Jesus continua fazendo milagres. Porque os milagres que a gente vê nas igrejas evangélicas não é o apóstolo que faz, não é o pastor que faz, não é o obreiro que faz, não é a irmã que faz, a missionária, a diaconisa, a irmã que é a cuidadora da igreja, não é ela que faz o milagre. Quem opera o milagre através dela, quem opera o milagre através do pastor, quem opera o milagre através dos missionários, quem opera o milagre através dos apóstolos, dos diáconos, dos presbíteros e até daquele servo de Deus mais simples da igreja que não tem nenhum título, mas que tem fé no nome de Jesus. Quem opera milagres através dos seus servos chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é quem faz o milagre. Ele é quem opera maravilhas. Ele é quem ressuscita os mortos. Ele é quem liberta os oprimidos pelo adversário. E ele continua fazendo isso. Ele continua até hoje fazendo, operando milagres, fazendo curas, fazendo coisas maravilhosas. Porque ele não mudou. Graças a Deus que Pedro e João não se acharam mais santos do que os demais. Graças a Deus que eles não quiseram para eles o título de santo. Mas eles fizeram com que todo aquele povo entendesse que o milagre que foi realizado na vida daquele homem que era coxo de nascença foi realizado pela fé no nome de Jesus. Que não foram os apóstolos que fizeram o milagre, mas foi Jesus Cristo. Porque ele ainda faz milagres. Ele ainda opera milagres. Ele ainda cura os enfermos. Ele ainda está salvando, está batizando com o Espírito Santo. E só ele salva. Glória a Deus. Nenhum ser humano pode salvar quem quer que seja. Nenhum outro Deus pode salvar quem quer que seja. Porque quem deu a vida pela nossa salvação ali no Calvário chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi ele quem deu a vida. Foi ele quem morreu por mim e por você. Então não adianta nós falarmos, foi fulano que me salvou, foi Beltrano que me salvou. Não, quem salva é Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, que pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus tem poder para curar, só o nome de Jesus tem poder para salvar, tem poder para livrar, para transformar vidas,
para fazer de um ser humano nova criatura, para transformar o coração mais duro, mais perverso que possa existir na face da terra. O Senhor Jesus transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele muda a sorte da pessoa que se acostumou a fazer o mal, que se acostumou a ser ruim. Mas ninguém consegue continuar ruim se Jesus morar no seu coração. Ninguém consegue desejar o mal para o seu próximo se Jesus morar no seu coração. Ninguém consegue viver matando, roubando, destruindo vidas, fazendo coisas terríveis na terra, como nós temos visto as pessoas fazerem ultimamente. Se tiver Jesus no coração, se Jesus habitar nestas vidas, eles não vão querer fazer tanta maldade. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O ser humano está se embrutecendo cada dia mais, só destruindo, matando, roubando, fazendo coisas espantosas, porque está faltando Jesus no coração. Está faltando Jesus na vida deles. Porque onde Jesus chega, o mal tem que sair. As trevas não conseguem conviver com a luz. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Porque a luz e as trevas não vivem juntas. Glória a Deus. Por isso sabemos que aqueles que recebem Jesus em suas vidas, em seu coração, eles já não estão mais nas trevas. Mas é porque a luz resplandeceu na vida deles. Que nesta noite a luz de Cristo, a luz que é Cristo, possa resplandecer na sua vida. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que está vivendo uma vida de corrupção, uma vida miserável nesta terra, sem esperança de vida eterna, uma vida onde você não tem paz, não tem alegria, onde você só vive praticando o mal. Que a luz que é Jesus resplandeça na sua vida. E que você saia dessas trevas, que só o Senhor pode tirar você. Mas Ele faz isso se você der lugar a Ele. Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, Jesus disse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu vou cear com ele, eu cearei com ele, ele comigo. Glória a Deus. Dê lugar a Jesus Cristo na sua vida, antes que seja tarde demais. Porque o dia em que o Senhor vai pedir conta da nossa alma vai chegar para todos nós. Vai chegar o dia final. E como é que nós vamos nos apresentar na presença de Deus? Se nós não dermos lugar a Jesus Cristo na nossa vida. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. E se nós não nos colocarmos na presença de Deus, dando lugar a Ele na nossa vida, é isso que Ele quer. Está batendo na porta. Ele quer entrar na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, Ele não é aquela pessoa, que mesmo que você não chame para entrar na sua casa, ela vai entrando pela porta dentro. Não é? Chega na sua casa, você nem fala, vamos entrar. Não, antes de você falar, vamos entrar, a pessoa já vai entrando. Jesus não é assim, não. Ele só entra
na sua casa, ele só entra na sua vida se você deixar. Se você permitir, se você abrir seu coração e falar, Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida, cuida de mim, cuida da minha casa, da minha família, esteja comigo, Senhor. Aí ele vai entrar. Aí ele vai comer com você na mesa, ele vai estar com você o tempo todo. Mas se você não der lugar a ele, ele não entra. Agora, Satanás não. Se você deixar ou não, ele entra. É só você fazer a vontade dele. É só você andar do jeito que ele gosta. Que aí ele vai entrando e destruindo, matando, roubando. É isso que ele faz. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Glória a Deus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus que aqui está comigo possa também falar ao seu coração. Que você dê lugar a Jesus Cristo. Que você deixe ele entrar no seu coração hoje. Convide ele para entrar na sua casa. E com certeza ele vai entrar e vai fazer coisas grandiosas para a honra e glória do seu santo nome. Jesus não é aquela pessoa mal educada, que mesmo que você não convide para entrar na sua casa, já vai entrando. Não, ele só entra se você deixar. Se você falar, Senhor, entra na minha casa. Quando o Senhor viu Zaqueu, aquele homem que era cobrador de impostos, aquele homem que roubava os pobres, roubava as pessoas através dos impostos, ele queria muito ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. E a palavra diz que ele era de pequena estatura, ele era um homem pequeno. E a multidão que seguia Jesus era grande, tão grande que Jesus ficava no meio daquela multidão e não dava para saber quem era Jesus no meio daquela multidão. Porque onde ele ia, uma multidão seguia ele. Então, a palavra de Deus diz que Zaqueu ele propôs o seu coração saber quem era Jesus. E ele foi, no momento em que ele viu que Jesus ia passar por um determinado lugar, onde havia uma figueira, um pé de figueira brava. A palavra de Deus diz que Zaqueu, por ser um homem de pequena estatura, ele subiu naquele pé de figueira. Porque Jesus ia passar debaixo do pé da figueira. E no momento em que Jesus passava, Zaqueu estava ali em cima da árvore, olhando, procurando com os olhos ver quem era Jesus. E para surpresa dele, quando Jesus chegou embaixo da árvore, Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. Eu imagino a alegria do coração de Zaqueu. A palavra de Deus diz que ele desceu imediatamente da árvore e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Glória a Deus. Zaqueu, ele era aquela pessoa que todo mundo acusava e ele realmente fazia tudo isso que as pessoas falavam. Roubava dos pobres, roubava nos impostos. Ele ficou rico através do que ele roubava dos pobres. Ah, se todos os Zaqueus de hoje se arrependessem, porque são tantos tirando dos pobres, né? Tirando daqueles que não têm ninguém por eles. Mas Zaqueu desceu imediatamente da árvore,
recebeu Jesus em sua casa, preparou um banquete para Jesus. E Jesus se assentou à mesa junto com Zaqueu e com os demais que seguiam a Jesus. E as pessoas começaram a murmurar e a dizer: como é que Jesus se assenta na mesa para comer junto com um pecador? Porque eles sabiam quem era Zaqueu. Jesus ouviu. Zaqueu também ouviu eles murmurarem, né? Porque sempre tem os murmuradores, né? Murmurador é uma coisa tão terrível que não falta. Olha, quando tiver um grupo, quando tiver uma reunião, quando tiver qualquer coisa assim, os murmuradores não faltam. Então, naquele dia, os murmuradores começaram a murmurar. Como é que Jesus se assentou na mesa com um pecador, como Zaqueu? E Zaqueu, escutando, Zaqueu disse para Jesus: Senhor, eu estou disposto a dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, quer dizer, tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Glória a Deus. Naquele momento, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, louvado seja Deus. O ser humano enxerga o outro ser humano por fora, mas Jesus enxerga o coração. Todos acusavam Zaqueu, e Zaqueu realmente fazia coisa errada, mas Jesus enxergava em Zaqueu um homem de bom coração, um homem que tinha um coração bom. Por isso que Jesus sentiu aquele amor por Zaqueu, porque ele não era um homem de coração endurecido, ele não era um homem que fechou o coração dele para Jesus. Ele tinha aquela sede, aquele desejo de conhecer Jesus. E naquele dia o Senhor Jesus se deu a conhecer a ele. Porque todos aqueles que têm sede de conhecer Deus, de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus, o Senhor Jesus se revela a ele. Agora, aqueles que se trancam, que não quer saber quem é Jesus, que não quer saber de Deus, que não quer saber de coisa boa, só quer saber de coisa ruim, só quer fazer o mal para o seu próximo, não tem como Jesus receber, né? Não tem como Jesus trabalhar na vida dessa pessoa. Mas naquele dia Zaqueu teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E Jesus também fez uma obra maravilhosa na vida de Zaqueu. A casa de Zaqueu foi abençoada, a vida dele foi abençoada. Ele passou a ser um seguidor de Jesus. E ele passou a testemunhar da grande transformação que o Senhor fez na vida dele. Transformação esta que ele pode fazer também na vida de cada um, de cada ser humano. Ele pode fazer na sua vida, assim como ele fez na minha, na vida de todos quantos andam na presença dele e buscam a ele de todo o seu coração. Só ele pode transformar, ninguém mais faz isso. O médico pode lutar para curar a enfermidade, para ajudar a pessoa que está doente, ele pode fazer várias coisas para tentar recuperar uma parte do corpo da pessoa que sofreu algum tipo de acidente, mas o médico não pode transformar o coração de nenhum ser humano. Só Jesus faz isso. Glória a Deus. Só Ele muda o coração de pedra. Ele transforma num coração de carne. Glória a Deus. Aquele coração duro, feito pedra, sabe? E Jesus transforma num coração de carne. Eu já vi Ele fazer isso. Coração duro, não queria dar lugar para Deus. Dizia que não precisava de Jesus. Até o dia que o Senhor se manifestou
quebrantou aquele coração. Então aquele coração se transformou num coração de carne. E aquela pedra, né, que tinha no lugar do coração foi destruída. É assim que Jesus faz. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude a ter um encontro pessoal com Jesus, como Zaqueu teve. Zaqueu, ele lutou, ele se esforçou, ele não tinha altura suficiente, ele não conseguia ver Jesus de longe, mas ele subiu numa árvore. Mesmo sendo de pequena estatura, ele sabia que Jesus ia passar embaixo da árvore. E foi o momento em que Jesus, antes de Zaqueu enxergar Jesus, Jesus já tinha enxergado Zaqueu. Porque antes da gente enxergá-lo, ele já nos enxergou. E antes da gente falar com ele, ele já sabe o que é que nós precisamos. Porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa também ter um encontro com Jesus. Que você possa sentir a cura, o milagre da parte do Senhor na sua vida nesta noite. Porque o Deus que eu sirvo, Ele cura. Ele é Deus de milagres. E só Ele salva. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as noites a partir das 0h. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos pela fé no nome do Senhor Jesus. Estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus, estamos juntos para orarmos ao Senhor em favor de todos aqueles que precisam, em favor de várias necessidades na face da terra. Nos reunimos para isso. E nos reunimos também para interceder por todos aqueles que pedem a nossa oração. Glória a Deus. Mas você se inscrevendo no nosso canal, no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes todas as vezes que nós estivermos ao vivo, o YouTube vai te notificar e você vai poder participar juntamente conosco desse período de oração, desse período de meditação na palavra de Deus, e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você também pode colocar o seu nome, o nome de alguma pessoa que você conhece, que está precisando da nossa oração. Nós temos aqui o nosso caderno de oração, que nós anotamos, transferimos do nosso WhatsApp para o caderno de oração. E nós estamos todas as madrugadas orando e também no decorrer do dia, nós estamos sempre orando. Ainda ontem à noite tivemos oração aqui nesta sala. E aqui nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele é Deus que visita, Ele é Deus que faz a obra na vida de todos quantos buscam a Ele e creem que Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, convide seus amigos, seus vizinhos, seus parentes para se inscrever também. E não se esqueça de se unir a nós na oração. Eu não oro sozinha, eu oro junto com todos vocês que estão comigo neste propósito. Estamos neste propósito desde 2020. Todas as madrugadas, a partir das 0h, estamos juntos. E o Senhor tem feito grandes coisas através desse ajuntamento, através desta reunião.
que fazemos todas as madrugadas. Quando a maioria já está dormindo, nós estamos aqui orando. E o Senhor, segundo a sua palavra, Ele disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E eu tenho certeza que o Senhor está presente. Tenho certeza que Ele está aqui comigo, mas Ele está com você também, aonde quer que você estiver, e onde quer que você estiver clamando por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos continuar intercedendo por aqueles que estão sofrendo ali na faixa de Gaza. Vamos estar clamando para que o Senhor coloque um fim naquela guerra ali entre Israel e o Hamas. Nós vamos estar orando pela Ucrânia, por todos os países que estão em guerra, e vamos crer que o Senhor é poderoso para fazer a obra. Não podemos nos esquecer da nossa nação, temos que clamar ao Senhor para que o Senhor coloque as coisas em ordem nesta nação, porque o nosso Deus, Ele é Deus que ouve e responde o clamor do seu povo. Se o seu povo orar, se o seu povo clamar, se o seu povo se arrepender dos maus caminhos, o Senhor disse: eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Mas para isso é necessário que o povo de Deus ore, que o povo de Deus se arrependa dos maus caminhos. Não adianta nós misturarmos as coisas, achando que assim Deus vai responder. Nosso Deus não é Deus de confusão. Onde nós olharmos e só enxergarmos confusão, podemos ter certeza que o Senhor não está naquela situação. Porque o Deus que servimos não é de confusão. Como é que vamos nós, como servos de Deus, achar que Deus tem que concordar conosco naquilo que nós queremos e começarmos a fazer a maior confusão para que tudo aquilo que a gente quer aconteça? Não. O Senhor é santo. Ele não é Deus de confusão. E tudo que a igreja precisar e colocar diante dele e clamar por justiça, ele vai fazer justiça. Mas confusão não. Então que possamos, como servos de Deus, andar como Jesus andou. Sermos imitadores de Deus. Sermos imitadores de Jesus. E que possamos buscar o nosso Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Seja o que for que você precisar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Coloque tudo diante do altar de Deus. Porque o Deus que servimos, Ele é justiça. Ele é paz. Ele é alegria. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos estar orando, se preparem. Comece já a preparar tudo diante do Senhor. Adelso Pires. Pode mandar já os seus pedidos de oração. E vamos confiar no poder desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. A Daíse pede oração pela sua vida. Como é que é o nome? Danise? Adaíse. Adaíse. Ana Paula, Adaíse. que é de Cabo Frio. Ela pede oração por Lucas, por Bruno e Bianca. E pede uma palavra. Ana Paula. Vamos estar orando. Deus abençoe a Ana Paula, toda a sua família e todos os nossos irmãos aí em Cabo Frio. Glória a Deus, o estado do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome santo. Se ela pede uma palavra, vou tirar da caixinha, que está muito preguiçosa aqui, quietinha.
essa caixinha de palavra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É a palavra simples que saiu para você, Ana Paula. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre tudo aquilo que você almeja na presença de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem te dado, que a graça de Deus esteja presente na sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Leia o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e você vai entender tudo aquilo que o Senhor está falando. Mas a graça de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, a sua família. Creia que o Senhor continua com você, Ele não te desamparou e não vai te desamparar. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Ana Paula. Suzana Costa pede oração por sua família. Suzana Costa. Vamos estar colocando o nome da Suzana e sua família. Rosânia, ela pede oração porque ela está com uma dor de cabeça e mal-estar. Está orando pela Rosânia, que está com dor de cabeça e mal-estar. Vamos estar orando por ela. Rosânia. Rosânia. Glória a Deus. Vamos estar orando, Rosânia. Vamos crer no Deus que servimos, que é Deus de milagres. Deus de maravilhas. Glória a Deus. Estamos através do YouTube e estamos também através do Face e estamos entrando também no Instagram. Então você pode estar participando conosco através dessas redes sociais. E pela madrugada, geralmente aqueles que não conseguem dormir à noite, eles encontram também no meu canal, no YouTube, um período de oração, a oração para dormir, que você encontra lá no meu nome, e você pode estar orando comigo durante mais ou menos uns 40 minutos, e logo, com certeza, você vai dormir. Sono dos justos, para a glória do nome do Senhor. Coisa ruim é a insônia, né? As pessoas que sofrem de insônia é muito ruim. Porque enquanto a noite foi feita para dormir, né? Meu pai sempre dizia isso, a noite foi feita para dormir. Meu marido também dizia isso. A noite foi feita para dormir. Então, tem aquelas pessoas que não conseguem dormir à noite. Então, o que acontece? Elas não conseguem dormir à noite, mas quando é durante o dia que elas precisam trabalhar, aí o sono vem e atrapalha totalmente a vida delas. Então, nós temos que orar para repreender a insônia. Porque a insônia não é de Deus. A insônia é uma coisa maligna. Que o inimigo ele faz tudo aquilo para a gente não dormir, para a gente não ter paz, não descansar e assim também não produzir, não conseguir trabalhar direito durante o dia, para não conseguir viver a vida do jeito que realmente todo ser humano deve viver. Mas você que sofre de insônia, busque o Senhor e tenha certeza que Ele é poderoso para te libertar. Eu, antes de ter Jesus na minha vida, eu sofria de insônia. Trabalhava o dia todo, quando chegava à noite, perdia o sono. E era horrível, porque eu passava ali várias horas acordada. Quando eu ia dormir, já era a hora de eu me levantar para trabalhar, 5 horas da manhã. Então, é horrível. Mas eu louvo a Deus que depois que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, a insônia sumiu, desapareceu para a honra e glória do nome do Senhor. E tem que ser dessa maneira, porque maior é o que está em nós. Amém? Aline Oliveira, de São José do Rio Preto, falar. Deus te abençoe, Aline. A Aline está sempre com a gente. Deus abençoe todos os nossos irmãos ali
de São José do Rio Preto. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos ali. Uma palavra para a Aline. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. É o que saiu para você, Aline. É o Salmo 62, Aline. Leia o Salmo 62 e creia que é do Senhor que vem a nossa salvação. Continue esperando somente em Deus. Nós temos que aprender a esperar nele. Às vezes nós esperamos que alguém nos socorra, que alguém faça isso para nós, que alguém faça aquilo para nós, mas nós temos que esperar no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. É ele que nos dá a nossa salvação. Dele vem a nossa salvação. Então vamos esperar nele. Vamos confiar nele. Com certeza ele vai dar a vitória. Leia o Salmo 62, Aline. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, na certeza de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedirmos ou pensarmos. Porque o Deus que servimos, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele ouve aquele que está perto, mas ele ouve também aquele que está longe, precisando do socorro, precisando da bênção, da vitória, que só ele pode nos dar. Então, não deixe que a situação que você está vivendo venha tirar a sua paz, roubar a sua fé, a sua esperança no nome do Senhor Jesus. Porque ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso para fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele é poderoso para fazer uma grande obra no seu trabalho, no seu meio de vida. Então creia e confie, porque o Deus que servimos, ele nunca falhou e ele jamais vai falhar. Glória a Deus. Você pode também, ao se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, se inscreva e convide seus parentes, seus amigos e conhecidos para se inscreverem também. E se você desejar nos ajudar nessa transmissão, você pode fazer isso através da chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo, ou através do QR Code, ou através do Superchat. E assim você vai estar nos ajudando a ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, e também você vai estar nos ajudando a melhorar cada dia a nossa transmissão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o Senhor é aquele que vai te recompensar, é aquele que vai te dar muito mais. Porque o Deus que servimos, ele é Deus de multiplicação. Quanto mais nós abençoamos a obra de Deus na terra, mais nós somos abençoados. Por isso é maravilhoso quando nós temos condições de ajudar a obra de Deus na terra, de ajudar aqueles que estão levando esta palavra, aqueles que estão buscando a face do Senhor. Juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos conseguir alcançar cada dia mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Faça parte do meu ministério, do ministério que o Senhor tem me dado, de levar esta palavra. Você me ajudando, intercedendo por mim, pela minha casa, pela minha família, com certeza eu vou conseguir chegar cada vez mais longe, não para a minha glória, mas para a honra e glória do nome santo do Senhor. E fazendo isso, você vai estar ajudando que a palavra de Deus possa chegar mais longe cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando então, vamos estar clamando.
Coloque diante do Senhor seus pedidos de oração. Se houver peças de roupa, se houver projetos, se houver também currículos, você que de repente está desempregado, precisa trabalhar, coloque diante do Senhor sua carteira profissional, coloque seu currículo. Você que está buscando aposentadoria, não está conseguindo, coloque também o número do processo da sua aposentadoria. Coloque também, se você tiver um processo na justiça, nós vamos estar orando para que o Senhor abençoe, para que o Senhor te dê a vitória nesse processo e que você possa vencer toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento na tua presença. Te louvo por cada um dos teus servos, tuas servas que estão comigo neste propósito, aqueles que entraram desde 2020, aqueles que entraram a partir de 2025. Eu clamo a Ti por cada um nesta noite. Eu oro juntamente com eles, Pai, clamando pelo Teu socorro, para com aqueles cujos nomes estão no nosso caderno de oração, aqueles, meu Deus e meu Pai, que têm colocado seus pedidos no nosso WhatsApp. Eu clamo a Ti, Senhor, por socorro, para com aqueles que estão vivendo nos hospitais, estão vivendo, meu Pai, em casa-abrigo, vivendo nos orfanatos, as crianças, os adolescentes e também aqueles que estão vivendo em asilos e nas casas de recuperação. E todos que estão hospitalizados, os que estão encarcerados, eu os coloco em tuas mãos. Eu oro pela vida da irmã Cileide, eu clamo a Ti pela saúde dela. Te peço que o Senhor envie anjos ali para socorrer a tua serva, para ajudar a tua serva nesse momento difícil que ela está vivendo. E abençoe o seu esposo, irmão Jorge, dai força para ele, dai graça, dai sabedoria para que ele possa vencer toda e qualquer situação. Eu oro também pela vida da irmã Ana, eu oro também pela vida da irmã Eurides, de seu esposo. Eu clamo a Ti, Senhor, por socorro, pela vida da irmã Júlia, pela vida, meu Deus e meu Pai, da irmã Dalila, do irmão Américo, de toda a sua família. Eu oro, meu Deus, por cada uma das minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos, meus cunhados. Oro também, meu Deus, pela vida do Nicolas, que o Senhor o visite, meu Pai, que o Senhor tenha compaixão e faça a Tua obra na vida dele para a honra e glória do Teu nome. Eu clamo a Ti, Senhor, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pela minha bisneta, meu Pai, por toda a minha família. Peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos use nas Tuas mãos para a glorificação do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. E toda obra do maligno seja destruída. Pelo poder do Teu sangue, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, meu Deus, o Teu povo na face de toda a terra. Abençoa esta nação. Toma o Brasil, Pai, em Tuas mãos. Toma as autoridades constituídas do Brasil em Tuas mãos. Oh, Deus, faça uma grande obra de salvação, de avivamento espiritual nesta nação. Meu Deus e meu Pai, lança por terra o espírito de confusão. Destrua todo o poder das trevas. Destrua toda a obra do maligno. Faz a Tua obra nesta nação, meu Pai. Nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos, nos estados e cidades e ruas onde moram os Teus servos que estão comigo neste propósito, aqueles que vão entrar mais tarde, que vão participar mais tarde, aqueles que vão participar no decorrer do dia, que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, sobre suas casas, suas famílias, meu Pai. Eu clamo a Ti por socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu oro por aquele que está triste, que está abatido,
desiludido, cansado. Meu Deus, toca nesse coração. Toca nessa mente. Tira toda a opressão. Tira toda a perturbação. Destrua todo espírito de confusão. Lança por terra toda obra maligna. E abençoa a tua igreja, meu Pai. E abençoa os lares, as famílias aqui representadas. E envia teus anjos, teus arcanjos para pelejar por nós. Para pelejar pelo teu povo na face de toda a terra. Confirma, Pai, a tua palavra que estarás conosco todos os dias, até a consumação do século. E abençoa, meu Pai, cada lar, cada família aqui representada. Envia teu exército de anjos e arcanjos, Pai, para pelejar por nós, para pelejar pelo nosso lar, pela nossa família, por todo o teu povo na terra, Pai. Que cada um dos teus servos e as tuas servas reconheça o seu papel na face dessa terra. Oh Deus, coloco tudo nas tuas mãos. Eu peço livramento e proteção para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares, para a tua igreja, para o teu povo na face de toda a terra. Renova, meu Pai, as forças daqueles que estão sem forças para te servir. Fortalece aquele que está fraco, levanta, meu Deus, aquele que está caído. Toca naquele que está acomodado, desapercebido, distraído com as coisas desta vida. E libera, Pai, toda a causa na justiça. Meu Deus, eu te peço. Entra com provisão, livramento, proteção para com todos nós, para com cada um dos nossos familiares. Visita também a nossa despensa, visita os nossos armários, geladeiras e envia a provisão do céu, Senhor. Usa nas tuas mãos os teus anjos, Pai. Anjos sem asas, mas que o Senhor tem usado para socorrer o aflito, para socorrer o necessitado. Faça a grande obra, Pai, eu te peço. Te agradeço por essa rica oportunidade. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso e misericordioso. Glória a Deus. Quem está latindo lá fora é a costela, viu? A costela está hospedada aqui hoje, viu? A costela está hospedada aqui, ela vai ficar hospedada até segunda-feira aqui em casa. Porque os familiares dela saíram, então ela está hospedada aqui em casa. Glória a Deus pela vida da costela, que não deixa ninguém quieto, né? Late o tempo todo. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Acho que nem todo mundo conhece a costela. A costela é uma cachorrinha desse tamanho assim, mas você vê o barulho que ela faz? É uma coisinha minúscula, mas é medonha, viu? Aí, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe também os seus animais, né? Os animais também fazem parte da vida do ser humano. E, com certeza, muitas vezes eles parece que entende, que compreende mais, né, o ser humano do que o próprio ser humano. Mas é assim que o Senhor trabalha. O Senhor, a sua palavra diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E as coisas que não são para confundir as que são. Vai entender Deus, né? É difícil de entender o nosso Deus. Mas Ele é maravilhoso. E Ele sabe, conhece as nossas necessidades e as ansiedades do nosso coração. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Creia que você vai dormir esta noite em nome de Jesus. Eu repreendo esta insônia. Tem alguém aqui que está abrindo a boca já de sono, que é o Thales, viu? Ele hoje também está pousando aqui em minha casa. As pessoas gostam de pousar aqui. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus guarde a todos vocês. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, a você que está conosco do Brasil, de outros países, a você que está conosco de outros estados.
Que Deus te guarde, a você, a sua casa, a sua família e tudo que é seu. E que você fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.